Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Quem vos fala é seu amigo, pastor Jefferson Lima. Queridos, eu quero trazer uma palavra para os nossos corações. Eu estava mandando os estudos em PDF para os irmãos acerca das dispensações. Amém? E hoje eu quero mandar um vídeo acerca desse assunto, as dispensações. E nós vamos falar hoje acerca da dispensação da lei. A dispensação da lei, queridos, ela dá-se início quando Deus dá uma lei para Moisés transmitir para o povo. E quando Deus vai transmitir esta lei para o povo, é porque Deus queria trazer o povo para perto dele. O fato é que Deus já tinha tentado nas outras dispensações trazer o povo para perto dele. Porque a vontade de Deus não é perder nenhum dos seus. A vontade de Deus é trazer os seus para perto dele. Então Deus está tentando de diversas formas trazer o seu povo para perto dele. Deus está tentando fazer com que o povo entenda que Deus quer que ele se relacione com Deus. Só que o povo, a um período da sua vida, deixa de adorar a Deus para adorar imagens e esculturas. E Deus, ele não se agrada disso. Porque se você for lá ler se você for ler na lei que Deus dá para Moisés, no livro de Êxodo, os 10 mandamentos, ele vai dizer: não tomará para ti outros deuses, e nem adorarás, e nem servirás a ele, porque só há um único Deus. E esse Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então inicia-se essa dispensação no Monte Sinai, termina com a morte de Cristo na cruz. Durou por cerca de 1711 anos essa dispensação. Nessa dispensação houve circunstâncias favoráveis. Quais foram essas circunstâncias favoráveis, pastor? Primeira circunstância favorável que teve na dispensação da lei foi a lembrança dos milagres no Egito. A segunda dispensação foi a proteção e a providência no deserto por 40 anos. Então, as circunstâncias favoráveis foi a lembrança dos milagres que Deus operou no Egito, a proteção e a providência no deserto durante 40 anos, porque durante 40 anos o povo peregrinando em meio ao deserto e Deus alimentando, Deus dando água, Deus cuidando das suas vestes, Deus cuidando da sua saúde, Deus guardou, Deus protegeu, Deus providenciou tudo o que aquele povo precisava, não deixando faltar nada para aquele povo. Também veio nessas circunstâncias favoráveis a entrega da lei, e aí o povo começa a entender qual era de fato e de verdade a boa vontade de Deus para com aquele povo. Veio também a construção do tabernáculo, que é de suma importância para o povo de Israel, e foi dado também uma religião visível para que o povo entendesse qual era o propósito de Deus na vida daquele povo. Nessa dispensação da lei, houve uma prova. Qual foi a prova? Deus queria que aquele povo o obedecesse ele. E está registrado aonde, pastor, essa prova que Deus queria, que Deus fala tanto acerca da obediência? Por que Deus queria que o povo obedecesse ele? Olha só, no livro de Êxodo, capítulo 19, eu vou ler o verso 3, 4 e 5, para que vocês possam entender. Moisés subiu a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó, falarás aos filhos de Israel: viste o que viste o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre as asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, olha o que ele vai dizer: se realmente obedeceres a minha voz e guardares o meu pacto ou a minha lei, então sereis
tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é minha. O interessante e a chave de tudo está nesse versículo 5. Deus disse: portanto, agora, se realmente me obedecer a minha voz e guardar o meu pacto ou a minha lei, as minhas palavras, então sereis para mim um tesouro peculiar. Deus estava mostrando para o povo que eles seriam para Deus um tesouro peculiar. Se tem essa condição, se ouvir a minha voz e de fato e de verdade me obedecer e guardar a minha lei, o meu pacto, então sereis para mim um tesouro peculiar. O interessante é que desde aquela época Deus está alertando ao povo: olha, vocês precisam me ouvir, vocês precisam me obedecer, vocês precisam guardar a minha palavra, e aí então vocês serão para mim um tesouro peculiar. O interessante é que naquela época, mais de 2000 anos atrás, Deus já estava falando com o povo, e o povo precisava ouvir e obedecer. A obediência gera a bênção de Deus. O interessante é que nos dias a qual estamos vivendo, também nós não estamos conseguindo lidar com essas palavras, ouvir e obedecer. Quando nós conseguimos ouvir e obedecer aquilo que Deus está mandando nós fazer, então isto vai trazer bênçãos para nossas vidas. E as bênçãos nos acompanharão, nos seguirão. Nós não vamos precisar correr atrás da bênção. Mas o interessante é que Deus queria que o povo se relacionasse com Deus. Deus não queria perder o povo, mas Deus falou: olha, se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz, então vocês serão para mim um tesouro peculiar. Deus quer que nós também sejamos um tesouro para Ele peculiar. Mas para isso há uma condição: ouvir, obedecer e guardar os seus mandamentos. Amém, queridos? Nessa dispensação da lei, houve-se também provas. Uma prova da dispensação da lei. E também Deus divide em 3 classes essa prova. A primeira classe que Deus divide é a classe dos mandamentos, que está registrado no livro de Êxodo 20, do 1 ao 15, que fala acerca das leis de Moisés, as 10 leis, né, que Deus traz para o povo, que o povo precisava obedecer: não matar, não roubar, não adulterar, não terá para ti outros deuses, não falar do nome do Senhor em vão, e por aí vai. A segunda era acerca do juízo, que está registrado no livro de Êxodo 21, do 13 ao 33. E esse daqui também é muito importante, que é as ordenanças de Deus, no livro de Êxodo 24. Nessas ordenanças de Deus, o que eu quero chamar a sua atenção é que Deus vai ensinar o povo acerca da adoração. O que é adoração de fato e de verdade. E também vai ensinar o povo a ter uma vida religiosa. E o interessante é que muitas pessoas hoje, no tempo a qual nós também estamos vivendo, não sabem diferenciar, né, o que é de fato e de verdade a adoração, ter uma vida religiosa. Então no livro de Êxodo 24, Deus vai o explicar para o povo. O povo se agrada, o povo agora vai falar que eles vão obedecer tudo que o Senhor está mandando eles fazer. Aí eles pegam, fazem um novo pacto, oferecem sacrifícios de sangue, e isso significava que pagariam com a vida se desobedecesse. E este ato está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 4. É importante observar que nessa dispensação a prova estava apenas sobre a nação judaica. Os outros povos não eram julgados pelas normas e da lei mosaica. Essa divisão foi feita pelo próprio Deus quando dirigiu a palavra a Israel e a casa de Jacó em Êxodo 19, verso 13. Na dispensação da lei, queridos, nós tivemos também alguns fracassos. Pastor, qual foi os fracassos
daquele povo, da nação de Israel, na dispensação da lei? Pois bem, há uma lista de fracassos mencionados nessa dispensação, e eu quero trazer apenas alguns para nós ter um entendimento e ser bem objetivo naquilo que Deus colocou ao meu coração. Na dispensação da lei houve alguns fracassos. Primeiro foi a murmuração no deserto, porque Deus está cuidando, Deus está guardando o povo, Deus está providenciando. Deus vem com uma coluna de fogo para aquecer o povo no deserto ao anoitecer, porque o frio era terrível. Ao amanhecer, uma coluna de nuvem para trazer um refrigério por causa do calor. Cuidava das vestes, cuidava da alimentação, e o povo sempre murmurando. O segundo fracasso foi a adoração de ídolos, e isso traz um descontentamento no nosso Deus, porque no livro de Êxodo 20 fala: não tomarás para ti outros deuses, e nem servirás a eles, e nem se prostrarás a eles, e nem adorarás a ele. Então eles começam a adorar um bezerro de ouro. Aí é um fracasso, o segundo fracasso do povo naquele lugar, e que se origina-se na dispensação da lei também. E eles fracassaram ao adorar aquele bezerro de ouro, porque viram que Moisés estava demorando para descer do monte, então eles queriam um Deus para adorá-lo. Terceiro, a classe de pecados morais e espirituais. O interessante é que nessa dispensação também teve o juízo ou um castigo. E nesse juízo e o castigo houve duas classes. A primeira classe fala sobre todo o mundo na cruz de Cristo, em Atos 2:36, em Colossenses 2:14. Atos 2:36, vamos ver Atos 2:36. Eu quero ver Atos 2:36 com meus irmãos. Atos 2:36. Se você puder abrir a vossa Bíblia, vamos ver. Que fala em Atos 2:36. Vai dizer assim. Eu vou ler o 35 e o 36. Até eu fazer os teus inimigos por escabelo dos teus pés, e saiba, pois com certeza toda a casa de Israel, que esse mesmo Jesus, a quem vos crucificasse, Deus o fez Senhor e Cristo. Então a primeira classe do juízo do castigo é todo mundo na cruz de Cristo. A segunda é sobre a nação de Israel. Vem o cativeiro permanente das 10 tribos, o cativeiro de 70 anos das tribos de Judá e de Benjamim, a destruição da cidade de Jerusalém por recusar a Cristo. Mateus 24. Vamos lá, Mateus 24, verso 1 e 2. Jesus saindo partiu do templo e aproximando-se dele, os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo, mas Jesus disse: não vedes todas essas coisas? Na verdade eu vos digo que não ficará uma pedra sobre outra que não seja derrubada. Aí Jesus está falando para ele que aquele lugar vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. Houve também o disperso por todo o mundo em virtude da recusa de Cristo, em Lucas 21:24, quando o povo recusou a Cristo, o povo não aceitou a Cristo. A lei foi dada com a finalidade de transformá-los em homens bons. Portanto, eles recusaram a vivenciar e a obedecer esta lei. O interessante é que para tirar qualquer dúvida sobre o pecado, a fim de mostrar o nível do pecado dos homens, para descobrir o pecador e trazê-lo ao juízo sem desculpa,
Além disso, pela lei, o homem podia recorrer ao sacrifício e pela fé refugiar-se no Senhor Salvador prometido. Pois a lei foi feita para os injustos. No primeiro livro de Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10. A dispensação, o fim da dispensação da lei dos sacerdotes, o interessante é, queridos, que os judeus estavam totalmente metidos no legalismo e no ritualismo, tornando-se cegos, insensíveis às profecias do Redentor prometido e recusando ao seu rei, se recusando ao seu rei. O interessante é que também quando este veio ao mundo, então os judeus, os sacerdotes, os dirigentes estavam totalmente metidos no legalismo, no ritualismo, e estavam cegos, insensíveis e não conseguiam aceitar as profecias ditas acerca deste rei, deste Salvador, acerca do Todo-Poderoso, recusando-se ao rei quando este veio ao mundo. Então, o que Deus quer dizer acerca de tudo isto, pastor? Nessa dispensação da lei, Deus dá essas leis para o povo ser pessoas melhores diante da presença dele. O fato é, Deus queria que o povo se aproximasse dele. Deus queria que o povo obedecesse para que o povo fosse para ele um tesouro peculiar. O interessante é que para as nossas vidas hoje também, isto é de suma importância, e Deus requer isso de nós, a obediência, para que possamos nos aproximar dele e sermos pessoas melhores na sua presença, para ter uma vida com Deus. E Deus, ele quer trazer as pessoas para perto dele. Só que para as pessoas estarem perto dele, precisa estar debaixo da obediência, das ordenanças dele, da ortogância dele. Deus pede algo para nós e nós precisamos obedecer para nos achegarmos a ele. Por isso que ele vai dizer: se achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. O interessante é que Deus vai alertando, Deus vai chamando o povo. Deus dá uma lei para Moisés: Moisés, diga para o meu povo, essas são as leis, se eles me obedecerem, eles vão ser para mim um tesouro peculiar. Mas a dispensação da lei termina, queridos e amados irmãos, com um fracasso. Qual foi este fracasso? A desobediência da lei. Eles não obedeceram à lei, adoraram bezerro de ouro e fizeram muitas coisas que não agradou ao Senhor. Então, depois dessa dispensação da lei, Deus vai vir com a graça, que já vai vir, o Novo Testamento. Porém, o povo também desapontou a Deus. Mas hoje vamos ficar com essa dispensação, que é a dispensação da lei. Espero que Deus possa ter falado contigo e que você venha analisar as referências que foi mencionada, para que você possa ter um bom entendimento acerca dessa dispensação. Não esqueçam de ler Êxodo 24, que fala acerca da adoração e da vida religiosa, como ter uma vida religiosa, o que é adoração. Então Deus ensinou o povo, porém o povo não quis dar crédito àquilo que Deus estava dizendo para eles. Porém, muitas das vezes Deus também fala algo para nós e nós não conseguimos obedecer aquilo que Deus requer de nós. Mas que nós possamos entender nesse dia de hoje, a nossa obediência vai gerar uma bênção para as nossas vidas. A nossa obediência vai gerar uma bênção para as nossas vidas. Se vocês me obedecerem e ouvir a minha voz e guardares a minha lei, serão para mim um tesouro peculiar. Essa é a dispensação da lei. Deus abençoe e que a paz do nosso Senhor e Salvador esteja sobre a tua vida
hoje, sempre e eternamente. Que a paz do Senhor, em nome de Jesus.